Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Dr. Edivandir Paiva. Você que nos acompanha aqui desde o primeiro bloco já sabe que houve um retrocesso no combate à criminalidade do país, porque não foram vetados pontos do pacote anticrime que o presidente Jair Bolsonaro deixou passar. O Congresso colocou nesse pacote aí coisa que não tinha nada a ver com a ideia original da Polícia Federal e do próprio ministro Sérgio Moro, e agora a gente vê aí o país nessa lambança de ver um traficante de alta periculosidade foragido da justiça mais uma vez. Ele tinha passado 5 anos, a Polícia Federal demorou para conseguir prendê-lo, ele foi preso em setembro do ano passado e agora foi solto e está aí pelo mundo, ninguém sabe, ninguém viu, e a Interpol vai tentar aí, a Polícia Federal vai ter que se agarrar de novo no mesmo serviço, gastar mais dinheiro público para botar de novo esse sujeito na cadeia, que foi solto aí por uma canetada. Doutor Edivandir, a gente estava falando aqui no segundo bloco da questão da Lava Jato, e o senhor mencionou também a briga de poder que existe ali internamente, Ministério Público, quem manda mais, quem manda menos. Como é que o senhor vê essa questão do poder de investigação do Ministério Público? Porque antes tinha ali uma dúvida se tinha que ser só a polícia, o Ministério Público ficaria ali como fazendo a outra parte, né, de um processo legal, mas não faria instrução, mas não a investigação em si. Como é que o senhor vê essa investigação aí do Ministério Público, os papéis hoje dentro de uma força-tarefa? Então, o Ministério Público deveria atuar quando a polícia não puder. Aliás, é essa a decisão do STF. Entretanto, por contingências, o Ministério Público continua fazendo suas investigações, o Ministério Público Estadual, por meio dos GAECOS, fazem as suas investigações. O problema é que o Ministério Público é parte, e a parte não procura a verdade das coisas, ela procura provas para denunciar ou condenar alguém. Então, a investigação deveria ser feita pela polícia. Obviamente, a polícia não pode ser um órgão superpoderoso, detentora de um poder, que se ela não fizer, ninguém mais vai poder fazer. Mas o Ministério Público, na impossibilidade da polícia não fazer, poderia assumir essa lacuna ali num freio e contrapeso. É fazer investigação, escolher as investigações que faz, sendo parte, acho que gera alguns questionamentos. A própria Lava Jato tem questionamentos sobre a atuação muito próxima do Procurador da República, que denuncia, do juiz que decide. O senhor se refere a Deltan Dallagnol, vamos botar nome aos bois, e o juiz Sérgio Moro? É isso ali? Não há os questionamentos do que foi revelado pelo Intercept, de conversas muito próximas e talvez inapropriadas entre o juiz e o procurador. Elas ocorreram e elas são naturais porque o procurador está envolvido muito emocionalmente com a investigação, e o juiz também. Se ele está investigando, vai haver questionamento sobre a imparcialidade. Por isso que existe a polícia deveria fazer a investigação a priori, e só no caso de impossibilidade é que o Ministério Público deveria assumir esse papel. O senhor acha, então, que Deltan Dallagnol tem culpa no cartório, ele deveria ser punido, no caso? Acho que ele deveria ser punido, porque ele não inventou processo nenhum, ele agiu dentro do que é permitido hoje pela legislação. Ele fez a investigação. Ou seja, ele não extrapolou a função dele enquanto procurador da República. Não vejo em nenhum momento que ele tenha inventado provas, que ele tenha manipulado o processo. Não vejo em nenhum momento. Ele pode ter tido algum tipo de interpretação equivocada. Isso faz parte do trabalho. Faz parte do trabalho de quem acusa. Mas uma interpretação equivocada não é uma falha grave aí para um procurador? É um ponto de vista que o judiciário está lá para decidir qual é o ponto de vista correto. É o da parte acusadora ou é da parte que faz a defesa? É natural. O que nós dissemos é que justamente por ele ser parte, ele estar envolvido com a denúncia, com a acusação, ele não deveria fazer investigação. A investigação tem que ser feita por alguém que não tem interesse nem em acusar nem defender ninguém. O senhor falou também que o juiz, às vezes, também está envolvido emocionalmente. O senhor acha que o juiz Sérgio Moro cometeu erros nessa investigação?
Não sei. Nesse julgamento, no caso, né? Porque ele não faz investigação, ele julga. Eu acredito que no mérito ele tenha cometido erros. Entretanto, veio à tona a proximidade muito próxima. O senhor não acredita que ele tenha cometido erros? Não acredito. Não acredito que houve a corrupção, ele aplicou o direito ao caso e não vejo erro, não vejo manipulação do processo, não vejo uma atuação que merecesse anular o processo, nada disso. Entretanto, conversas entre o juiz e o procurador acabam dando munição para os inimigos do processo, os inimigos das punições. E essas pessoas vão aproveitar as brechas que foram criadas. Senhor, inclusive a prisão do ex-presidente Lula, o senhor também coloca como... Como assim? O senhor considera que não houve nenhum erro ali também? Não acredito, não é? Porque o PT está sempre reclamando aí, dizendo vai até... É natural que as defesas digam que houve manipulação, que é política, que é uma prisão política, faz parte do papel da defesa. Agora, houve condenação em primeira instância, houve condenação em segunda instância, tem as provas no processo, não acredito que haja que tenha havido uma prisão política. Houve um processo e esse processo foi referendado em várias instâncias. O que criou, na verdade, não pode, criou munição para quem é inimigo das punições da Lava Jato, foi essas proximidades entre o juiz e o procurador da República. Isso é errado, nessa avaliação? Não deveria ocorrer. O juiz deve estar afastado da produção da investigação, ele deve estar numa parte mais equidistante. Se ele se aproxima muito da defesa ou se aproxima muito da acusação, vai criar questionamentos. Entretanto, a Lava Jato como um todo, inclusive confirmada pelas demais instâncias, é um processo que não me parece que tenha sido desvirtuado. Essa saída dos julgamentos da Lava Jato, da segunda turma do Supremo Tribunal Federal para o plenário do STF, na sua avaliação, ela vai ajudar mais a manter as decisões do ministro Sérgio Moro ou ela pode acabar aí jogando por terra muitas condenações da Lava Jato? Olha, as decisões do STF em relação a colocar por terra o trabalho do ministro Sérgio Moro, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque fica parecendo política. Não, nós estamos falando da parte jurídica aqui. É muito importante que o tribunal o Supremo Tribunal Federal, diga o que ele, como colegiado, pensa. E nem sempre o que a turma pensa é o que o colegiado pensa. Então, é salutar, seja uma decisão mais punitivista, uma decisão mais garantista, isso não importa. Importa o que pensa a maioria do Supremo Tribunal Federal esteja expresso em cada uma das decisões. Por isso, eu entendo que a decisão dessas turmas sendo transferida para o plenário é uma maneira de fazer justiça com mais qualidade. Ou seja, uma valorização aí da colegialidade, né? O senhor acha que o ministro Luiz Fux vai mesmo partir para isso? Hoje parece que já foi um exemplo, né? Espero que ele faça isso, porque na hora que o Supremo Tribunal Federal decide, independentemente de qual decisão que houve, é importante que esteja expresso ali o que pensa a maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal. Se vai ser para A, B ou C, punitivista, não punitivista, garantista, não interessa. Interessa que esteja expressa nas suas decisões o que a maioria pensa. Pois é, porque quando estava lá na segunda turma, a gente teve, inclusive quando o ministro Celso de Mello estava doente, né, ele teve um período de licença médica, ficou muito um empate e um empate pró-réu. Aí, o que teve de gente ali que saiu livre, leve e solto entre os condenados da Lava Jato. O senhor acha que não deveria ter, no caso, quando não tiver um número ímpar de ministros, é possível manter um julgamento ou é melhor o Supremo esperar estar com a sua composição mais completa para poder julgar? Como eu falei, as decisões deveriam ser tomadas pelo plenário, pela maioria dos membros do Supremo. Decisões como essa são decisões que envolvem o status libertário, né, a possibilidade da pessoa estar presa ou não, deveriam ser tomadas pelo plenário, sem possibilidade de ficar essa disputa de levar para uma turma, levar para outra, votar na hora que tiver determinado número de membros. Isso é uma manipulação da justiça que não deve ocorrer. E é legítima, é uma manipulação legítima, os advogados existem para isso, eles vão atuar dessa forma, mas o Supremo Tribunal Federal deveria
utilizar o colegiado para não permitir esse tipo de gincana. Outra polêmica que está muito aí pululando no Supremo Tribunal Federal é o inquérito das fake news. Agora deu uma baixada de bola com a história do André do Rap e também a mudança ali, troca de comando no Supremo, não se fala mais muito desse inquérito. Mas qual é a sua avaliação sobre o inquérito das fake news tratado lá no Supremo Tribunal Federal? Olha, quando apareceu, para nós, é uma novidade. Não havia um inquérito dessa natureza instaurado pelo Supremo Tribunal Federal. Depois o Supremo Tribunal justificou por ter havido ameaças diretas ao tribunal, e por isso eles teriam a possibilidade de instaurar um inquérito lá. Para nós foi uma novidade, talvez o melhor fosse que essas investigações ocorressem com a Procuradoria, com o STF e com a Polícia Federal. Obviamente, se esses dois órgãos não atuassem, e eles acabaram dizendo isso, é que esses dois órgãos não atuaram, eles acabaram tendo de atuar. Mas eles agora vão atuar, né? Eles entraram nessa investigação, não? Sim, por requisição do próprio Supremo Tribunal Federal. Pois é, porque no início o Alexandre de Moraes colocou, inclusive, um delegado bastante ligado a ele, né? Para evitar, teve um grupo que ele montou e que houve lá naquela mudança, troca de comando na PF, um receio de que esse grupo fosse substituído, né, dentro do inquérito das fake news. Houve alguma mudança ali ou essa investigação está blindada de interferência do atual diretor da PF? Bom, até onde eu conheço, o inquérito das fake news é um inquérito conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro. Ele requisitou para ajudá-lo um delegado, inclusive parece que tinha um delegado da Polícia Civil também, de São Paulo, ele requisitou para ajudá-lo tecnicamente, mas as decisões são dele. A Polícia Federal estava só cumprindo os mandados, né? Há outros inquéritos, há um inquérito, por exemplo, dos atos antidemocráticos, os supostos atos antidemocráticos, que ele requisitou o trabalho da Polícia Federal. E lá é conduzido por uma delegada que faz a investigação com as equipes da Polícia Federal. Então, são dois modelos de investigação diferentes. E são esses grupos que atuam diretamente no Supremo Tribunal Federal, porque tem dois grupos, né, de delegados que atuam diretamente no Supremo. Na verdade, né? é um grupo só, o setor de inquéritos do STF. Isso, esse grupo foi mudado depois que mudou a direção da PF ou continua ali com a mesma composição, sem nenhuma interferência? Continua com a mesma composição. Para o próprio bem do diretor-geral, deve ser distribuída ali dentro da DICOR, dentro dos delegados que já estão lá. DICOR, né? A doutora Denise, divisão... a doutora Denise que comanda esse inquérito. O que quer dizer DICOR? Só para o nosso telespectador que não está acostumado aí com as siglas da Polícia Federal. DICOR é a Diretoria de Combate ao Crime Organizado. Ah, pois não. É uma das mais importantes diretorias. Então, dentro da diretoria, há um setor de inquéritos que tramitam no STF. E há uma equipe. Essa equipe continua lá, até onde eu sei, não houve mexida. A delegada que conduz o inquérito, inclusive, já fazia parte da própria DICOR. Então, até onde eu sei, as coisas estão caminhando até para o bem do próprio diretor-geral da Polícia Federal. O doutor Rolando é conhecido e tem um reconhecimento interno. Nós não acreditamos que ele vá se envolver em qualquer tentativa de alteração, de investigação, até porque isso seria um problema para ele. Né? Ele não vai querer criar desgaste internamente, né? E por falar internamente, a Polícia Federal vem aí tentando se instrumentalizar melhor, né? Equipamentos, pessoal. Como é que está essa questão dentro da Polícia Federal? Como é que está a capacidade dela de lidar com tantos escândalos de corrupção? A gente teve aí, inclusive, os desvios aí encontrados durante a pandemia, desvio de recurso de saúde em meio à pandemia. Desvio de recurso já é um crime que eu considero hediondo. Ainda vem, no meio de uma pandemia, é de lascar, né? Como é que está sendo esse trabalho? Bom, uma dos sinais que a gente vê internamente é que as coisas são mais ágeis na Polícia Federal, o diretor está tocando os projetos, está fazendo as compras que são necessárias, comprou muitas viaturas, enfim. O sentimento interno que nós temos é que essa parte vai bem. Ele também conseguiu mostrar ao Ministério da Justiça e ao Presidente da República a necessidade de fazer um novo concurso. Nós
temos 3.500 cargos vagos na Polícia Federal e não havia perspectiva de um novo concurso. O presidente da República tem anunciado que vai fazer um concurso para 2.000 pessoas. Nós estamos aguardando a autorização. Esperamos que seja. Para o nosso telespectador lá em casa, ele fala, peraí, mas a gente está sem dinheiro, por que nós vamos fazer concurso para um órgão de 2.000 pessoas? Mas a Polícia Federal é um investimento. A Polícia Federal só no ano passado devolveu 2 bilhões aos cofres públicos. 2 bilhões 2 bilhões de reais aos cofres públicos. Quanto mais investir na Polícia Federal, mais possibilidade de trazer o dinheiro que é desviado pela criminalidade. E uma polícia que tem hoje 11.000 policiais e o seu quadro é 15.000, tem que fazer concurso, nós temos que recompor os quadros da Polícia Federal. Espero que esse concurso aí que foi anunciado pelo presidente seja realmente realizado. Ok, doutor Edvandir, infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua presença aqui e já fica o convite para o senhor voltar e seja sempre muito bem-vindo ao Frente a Frente. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição. Ok, para você que nos assistiu, uma boa noite. Fique de olho, porque é importante você ir lá nos portais de transparência, ver como é que está sendo gasto o dinheiro do seu município, é um imposto que você paga, que você precisa fiscalizar, e você tem instrumentos para isso. Entra lá no portal da transparência, tem também o Compara Brasil, que você entra lá, vê os gastos, lá eles ensinam direitinho como você deve pesquisar ali no próprio portal, ele já tem as dicas. Enfim, instrumentos a gente já tem bastante para fiscalizar o dinheiro público, para você, inclusive, ajudar aí o trabalho da Polícia Federal, enquanto esses 2.000 policiais não chegam para cumprir essa tarefa tão importante na administração pública, que, infelizmente, os desvios continuam. E nós ficamos por aqui, mas a nossa programação não. Vem agora o Jornal da Vida, com notícias do Brasil e do mundo. José Maria Trindade, que você deve ter sentido falta dele aqui hoje, está de férias, volta daqui uma semana. Vamos esperar aí o Zé Maria. E para você, uma boa noite. Até a próxima.